Que alegria estarmos de volta para o nosso quinto capítulo, nosso quinto programa da nossa terceira fase aqui do nosso canal Olhar Bíblico. E hoje, agora estamos nesta fase importante que é a chave da virada, com questões emocionais. E hoje é sobre perdão, a chave do perdão. Como é que você está? Tem alguém que te magoou e você não consegue esquecer? Como estão as suas noites? Você perde o sono por causa disto? Você tem perdido apetite por causa disto? O que leva a gente ficar rancoroso que não consegue perdoar uma pessoa? Perdão, o nome diz tudo. É uma grande perda. E hoje, para bater um papo com a gente aqui, a doutora Meire está aqui com a gente. Mas antes de iniciar o nosso papo, vamos à nossa vinheta de hoje, todos juntos a essa grande viagem do Olhar Bíblico. Doutora Meire, tudo bem, Meire? Tudo bem. Você, de todos os que participaram com a gente aqui, talvez você seja a pessoa mais próxima, não é, da gente? Sim. Porque, amigos, eu tive o privilégio de batizar essa moça. Não só isso, batizei a ela, batizei o esposo, e é uma família que eu e a Renata temos um carinho muito especial. E o Márcio, como é que anda? Atribulado lá por Sapiranga? Sempre correndo, né? Mas tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Trabalhando bastante. Também trabalhando na obra de Deus, né? Que é algo que ele leva muito a sério, né? Márcio é um dos líderes da Igreja Central de Sapiranga, não é? Isso, no momento, sim. Vocês têm um menino. Sim, o Joaquim, 8 anos fez agora. E tá aí também, né? Firme, trabalhando, indo nos programas da igreja. Pra honra e glória de Deus. Eu nunca esqueço a tua decisão pelo batismo, Meire. Eu também não. Eu estava de férias em Lajeado, o Márcio me liga dizendo que você queria se batizar. Verdade. Eu não podia acreditar e hoje está aí firme. Deus seja louvado. Você atende aonde? Onde que os nossos amigos podem te encontrar? Então, eu atendo hoje presencialmente em Sapiranga e online, né? Então, para todo mundo. Onde que é a clínica em Sapiranga? Ou qual o nome da clínica? Eu atendo num consultório particular, né? Que fica no centro da cidade. E lá eu recebo o público desde a infância até o público adulto. Sim. E o contato? O contato, normalmente eu deixo um link do meu WhatsApp direto na bio do meu Instagram. Acho que assim fica mais fácil de me encontrar. Isso. Tá ok. Meire, perdão. Bom, antes de nós começar esse tema, eu quero que tu perdoe o Márcio, viu? Tá. Eu sei que tem um monte de coisa que você tem que perdoar ele. Ah, com certeza. Então perdoe sempre, senão você não vai poder falar nada aqui. E também já avisa a Renata para também perdoar, viu? Bom, vou falar avisa com a ela Renata. depois. A Renata não tem muitos motivos para me perdoar, mas claro, tudo bem, tá bom? Sim. Meire, perdão. O que tem a ver perdão com culpa e o que tem essa questão de culpa excessiva? O perdão quando a gente não perdoa alguém, ficamos com problemas mentais. O que tem a ver isto? Tá, eu acho interessante, acho importante, então, começar falando da culpa, né? Sim. O que é a culpa e o quanto que a culpa nos afasta do perdão, né? E a culpa, ela pode ser algo prejudicial, como ela também pode nos ajudar, né? E o nível de sofrimento envolvido na culpa tem muita relação com o quanto que a gente consegue perdoar, né? Então, a gente vê que a culpa, ela nos faz sentir remorso, muitas vezes, ela nos faz sentir pensamentos negativos, autodepreciativos, e muitas vezes a culpa faz com que a gente não tenha vontade de buscar o perdão. E às vezes isso acontece com a gente mesmo, né? Quando a gente não se perdoa, quando a gente não tem compaixão com os nossos erros. Então a culpa é uma necessidade de manter o sofrimento para justificar um erro. É como se eu não conseguisse aceitar que eu posso errar. Nós somos seres humanos, falhos, né? Você está querendo me dizer que
quando a gente pensa em perdão, a gente já logo pensa no outro, né? No outro. Mas você está colocando que a culpa faz com que a gente não consiga se perdoar? Se perdoar. Eu Como diria, funciona inclusive, que nesse contexto da culpa como algo prejudicial, nesse contexto, aqui eu acho que é muito mais interessante nós refletirmos sobre o auto-perdão, né? Como que é o auto-perdão? Na verdade, acho que antes de nos perdoarmos, nós vamos precisar nos amar incondicionalmente, né? A gente vai precisar... Eu gosto de linkar o perdão com a gentileza, né? Sem a gentileza, sem praticar a gentileza com o outro, ou até mesmo com a gente mesmo, não vai ser possível perdoar. Então, quando a gente falha, porque todos falhamos, somos humanos, nós precisamos aceitar e nos amar, ainda que não somos perfeitos, né? Então, nesse momento, a gente vai tendo um processo de descoberta do nosso lado, das nossas falhas, de um lado que a gente não quer aceitar muitas vezes. Sim. E por isso a gente consegue a nos tratar com mais carinho, mais compaixão. E assim a gente talvez possa nos perdoar. Então, essa culpa, esta falta de auto-perdão pode levar à depressão? Então, a gente pode dizer que para que alguém desenvolva a depressão, existem muitos fatores. Acho que é importante frisar isso, né? Porque eu percebo na minha prática clínica de que as pessoas buscam uma única resposta para justificar o sofrimento, né? Então, a culpa, sim, ela pode ser uma das facetas, um dos fatores que vai predispor o desenvolvimento de uma depressão. Porque quando eu não consigo lidar com os imprevistos da vida, e por isso, quais são os imprevistos, né? A vida vai acontecendo, a gente se organiza para fazer tudo certo, né? Mas em algum momento aquilo falha. Somos humanos. Somos humanos. Em alguma medida, se eu não conseguir aceitar essa condição falha, né, essa humanidade, Sim. eu tendo a focar todas as minhas emoções nisso. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem prático, né? Normalmente, quando um luto de morte, um exemplo bem básico, é muito comum você depois conversar com uma pessoa que está passando pelo luto, ela vai trazer sentimentos muito relacionados à culpa, que é como se ela se sentisse na obrigação de evitar que aquilo tivesse acontecido. Então, por exemplo, eu deveria ter feito mais. Por que que eu não fiz aquilo naquele momento? Por que que eu não amei mais? Por que que eu não trouxe mais importância para aquele momento? Então, eu sou culpada e eu sou responsável inconscientemente. E isso traz a tristeza, o humor deprimido e transtornos depressivos. Acaba tendo... Isso. Então, a pessoa não consegue lidar com o luto, porque a tristeza de um luto, por exemplo, ela é natural, né? É uma emoção natural, você vai ficar triste, você não esperava, você perdeu alguém. Mas quando eu começo a ruminar, né, a sentir... Ruminar a repetição de pensamentos ruins, de algo do passado. Então, eu fico ruminando como teria sido se eu fosse a única responsável por evitar aquilo. E quando eu faço isso, automaticamente eu diminuo o meu sofrimento. Mas é de uma forma quase que desadaptativa, desfavorável, disfuncional de aceitação do sofrimento, né? Meire, eu poderia dizer que eu estou ouvindo você falar aqui, e como todos sabem, eu não sou um especialista da área e não quero ser um charlatão. Mas ouvindo você falar, me parece que o auto-perdão, ou seja, a culpa, que é não se perdoar, para nós faz mais mal do que não perdoar uma outra pessoa. Sim, eu entendo que sim. Isso é algo, para mim, é novo. Eu não tinha pensado. Biblicamente eu entendo a questão, mas emocionalmente eu não entendia isto. Isso, eu entendo que sim, né? Eu acredito que quando a gente não se perdoa, a gente não consegue perdoar o outro. Porque a gente não experimentou, né, o auto-amor, a autocompaixão. O que é autocompaixão?
Autocompaixão é o quanto que eu me vejo com carinho, apesar das minhas falhas. É o quanto que eu consigo impor limites naquilo que eu sinto que tá demais, sem me sentir culpada por isso, né? É o quanto que eu consigo dizer não e ainda assim me considero alguém bom. Eu estou dizendo não, mas é porque eu acho que é importante para mim esse não. Então, a autocompaixão, ela é o antídoto para que combate a culpa, né? Vamos lá, vamos começar a resolver esse problema, que a gente até agora só falou do problema, né? Sim. Vamos começar, como aprender isso? Como que a gente vai aprender a se tolerar as frustrações, os nossos erros, aceitar os nossos erros? Como que eu trabalho isso comigo mesmo e pelo que eu estou entendendo, a sua linha de colocação aqui para nós, eu primeiro preciso aprender a me perdoar para depois conseguir aprender a perdoar os outros. Como que eu consigo isso? Quais os dispositivos? O que eu preciso fazer? Sim, eu acredito que seja algo desafiador, né, dentro do processo de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, mas é importante a gente refletir e aceitar que a vida, ela é instável, né? E a vida envolve todos os contextos e todas as facetas do nosso ser, do nosso comportamento, as nossas relações. Então, o primeiro passo é a aceitação, né? Uma aceitação radical de que por mais que eu tente o tempo todo ser perfeito e bom e generoso e honesto, às vezes eu posso falhar. Sim. E às vezes eu também vou decidir recuar. E isso não te torna alguém incapaz. Então, se eu aceito as minhas vulnerabilidades e eu aceito a instabilidade da vida, talvez eu consiga lidar melhor com esses sentimentos de culpa. E a culpa, ela não é só ruim, né? Eu acho que é importante a gente falar. Ela pode ser protetiva, ela pode nos ajudar a mudar, é um mecanismo que pode ativar a nossa mudança, né? Porque se eu erro e eu tenho consciência, eu me arrependo, eu até posso me sentir culpada, mas eu vou buscar resolver esse problema. Eu vou buscar melhorar. Se eu não tenho sentimento de culpa, não tô nem aí. Não tô nem aí. Então, acho que a culpa, ela também... A culpa que a gente pode chamar, assim, de uma culpa saudável e natural, né? Eu posso errar, eu vou lá e vou pedir desculpas, vou tentar corrigir o meu erro e mudar a partir disso. Então, essa culpa, ela é saudável. Essa outra culpa que nos traz remorso, que nos faz ficar deprimidos, que nos deixa muito focados no passado, né? Que nos faz ser mais pessimistas a respeito do futuro, é uma culpa que pode causar, né, ali indícios de um humor deprimido, até mesmo aumentar a probabilidade da pessoa ter uma depressão, né? Vamos lá, a gente falou assim de uma forma bem abstrata. Se eu for pro cotidiano, e eu devo estar falando com alguém que está se sentindo culpado por alguma coisa que fez na vida. Você exemplificou a questão do pai, da mãe, que quando falece, a gente sempre fica, eu devia ter feito aquilo. Será que todos nós temos esse sentimento? Todo mundo que perdeu um parente tem esse sentimento. Eu tenho que fui estudar, minha mãe ficou em casa, em algum momento eu pensei, será que eu teria que ir? Não teria ido? A gente sempre fica nesta, e só não pode deixar isso crescer. O que eu faço comigo? Qual o passo que eu preciso fazer quando eu estou sentindo isto? Qual o momento que eu devo procurar um especialista, que eu devo procurar alguém? Ou se eu estou convivendo com alguém, estou sentindo que essa pessoa está sendo consumido pela culpa, o que eu devo fazer para ajudar essa pessoa? Primeiro eu me ajudar e depois eu ajudar a outra pessoa. Bem importante. De novo, eu volto com a palavra aceitação. Acho que a gente precisa aceitar que... aceitar essa imprevisibilidade da vida, aceitar a nossa condição humana e as emoções. Por exemplo, numa condição de luto por morte, né? Muitas vezes nós não queremos aceitar porque aquilo foi muito difícil, nós não estávamos esperando e nós tendemos a evitar aquele sofrimento, sabe? A gente tenta evitar, a gente não quer aceitar e por isso a gente aumenta a nossa culpa. Então, aceitar que pode ser muito difícil estar passando por isso, mas eu sei que vai passar, eu vou ir conseguir lidando, né? Porque quando a gente entende que o antídoto para a culpa é o perdão, e o perdão envolve autocompaixão,
envolve diminuir a nossa autocrítica, nós aceitamos que, às vezes, a vida vai nos pregar muitas peças. Algumas nós temos o controle, né? Outras não. Então, a lógica funciona assim: abandonar o controle de tudo e aceitar aquilo que eu não posso controlar. Tá. E toda vez que nós estamos muito tristes, quase que numa beira ali de algo mais patológico, normalmente por trás disso tem uma dificuldade de aceitar a condição. Então, veja, é muito contraditório, porque quando nós nascemos, né, nós nascemos a partir de uma medida de sofrimento, né, o próprio parto envolve, né, o primeiro suspiro, o sofrimento. Mas a gente passa a vida toda evitando qualquer sinal de sofrimento. E nós não devemos nos conformar com o sofrimento. Mas quando a gente pensa quais são as melhores coisas da vida, né? As melhores coisas da vida envolvem amar incondicionalmente. Mas como é que pode nós amarmos e ainda assim nós sabemos que vamos sofrer um pouco? Como pode nós querer... A gente quer tanto viver, mas a gente sabe que vai morrer. Por que a gente vive sabendo que a gente vai morrer? Por que a gente ama sabendo que a gente vai se chatear, se decepcionar em alguma medida? Sim. Porque, em alguma medida, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Então, a gente precisa aceitar e abandonar um pouco o controle daquilo que nós não temos como controlar. Eu quero mudar um pouquinho agora e vamos para o âmago do nosso tema, perdão. Quando alguém me ofende e eu não consigo perdoar, existe um princípio que a gente só se ofende com quem a gente ama. Por isso que a gente tem dificuldade, fica magoado. Primeiro sentimento, pelo que eu entendo, é mágoa. E da mágoa vem, não é a tristeza, que nós não conseguimos perdoar. Teria um roteiro do que eu devo fazer para conseguir perdoar uma pessoa? Sim. Bem importante essa pergunta, porque às vezes nós somos convocados... Estou aprendendo com vocês, psicólogos, viu? Que legal. Às vezes a gente é convocado a nos... sentir na obrigação, assim, de perdoar incondicionalmente, no sentido de não sentir mais nada de ruim por aquela pessoa que nos causou algo, né? Então, por exemplo, alguém te chateou, você está chateado com a pessoa, você pode estar com raiva. Isso é, por vezes, até protetivo, né? Para que você não fique perdoando a todo tempo pessoas que te machucam o tempo todo. Mas quando eu sinto que isso me faz sentir culpa, eu não consigo lidar. Por que eu continuo sentindo raiva se eu já perdoei? Porque é natural. Eu tenho o direito de sentir raiva, ainda que eu perdoe. Acho que isso também é uma forma de aceitar. Porque a raiva é uma emoção. Todos nós sentimos, né? Sim. E a raiva é protetiva. Então, se eu sinto que aquela pessoa me machucou ao ponto de eu não conseguir mais sentir por ela o mesmo amor, então eu ainda continuo sentindo... Eu posso sentir raiva, mas eu não preciso aumentar o nível do meu ressentimento por ela. E o perdão e a empatia? Eu li algo que o primeiro passo para você perdoar alguém é a empatia, não é? Como é que... Isso. Acho que quando a gente está falando de empatia aqui, é o quanto que a gente percebe as limitações do outro nesse Primeiro contexto. vamos dizer o que é empatia. O que é empatia? Empatia é uma habilidade, né? Uma habilidade social, assim. É uma capacidade que eu tenho ou eu desenvolvo de entender as razões do outro diante de alguns comportamentos. Seria me colocar no lugar do outro? Não exatamente, eu não gosto de usar esse termo. Eu sou leigo, né? Porque a gente nunca vai conseguir sentir o que o outro plenamente, sente, né? E viver o que o outro vive, né? Então, dizer para alguém que eu tenho empatia ao ponto de entender o que ela tá vivendo é quase que uma utopia. Mas eu posso tentar pensar, será que eu consigo, de alguma forma, entender o porquê que essa pessoa está agindo dessa forma? Né? Às vezes a gente acaba, ao invés da gente ativar a empatia, a gente ativa a raiva e a gente começa a
A gente não ajuda a pessoa quando a gente age com raiva. Então a gente tem que pensar assim, essa pessoa tá vulnerável, ela tá fazendo o que ela tá fazendo porque ela não teve uma estrutura e sei lá por quê, né? Acho que são tantos fatores que envolvem a gente perdoar alguém. Mas quando eu consigo entender que aquilo ali que ela tá fazendo é uma soma de outras coisas, eu posso talvez não alimentar a minha raiva. Eu posso talvez oferecer algo a ela, sem que ela me dê nada em troca, né? Então eu consigo perdoar, porque eu consigo entender o que ela tá fazendo de uma forma um pouco mais ampla, mais consciente. Eu tenho essa responsabilidade, não é mesmo? Às vezes o outro não está conseguindo fazer isso. Eu estava lendo algo, acho que foi no livro A Chave da Virada que eu estava vendo, que a empatia também é você conseguir olhar o mundo, um pouquinho pelo menos, com o olhar do outro. Para você entender por que a pessoa age daquela forma. Não se colocar no lugar dela, você tem razão, mas entender por que ela age daquela forma. E quando a gente consegue isto, você consegue... Eu não diria perdão, mas você consegue pelo menos entender um pouquinho melhor, né? Isso. E eu acho que... Eu lembrei agora, enquanto tu falava, um exemplo bem clássico, assim, na minha prática de conversão, na minha história de conversão, que é o quanto que muitas vezes, hoje, eu vejo as pessoas ao meu redor, nas quais eu convivia, e eu fazia as mesmas coisas que elas, e hoje eu olho e eu penso... pessoas que eu me afastei, inclusive, hoje eu olho e penso, nossa, por que essa pessoa tá fazendo isso? Porque eu sinto raiva. Porque eu penso, é tão fácil, né, você vir pro caminho de Deus, por que você não tá conseguindo? E isso se apresenta de várias formas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente quer dar um testemunho do nosso comportamento para alguém, mas a gente vai perto da pessoa, a gente olha porque ela tá fazendo, a gente sente raiva, a gente não quer estar ali. A gente pensa assim, poxa, tu não tá enxergando a mesma coisa que eu? Tu não tá vendo que isso é tão errado, é tão prejudicial, e a gente começa a querer se afastar da pessoa, percebe? Então, porque a gente não tá conseguindo perdoar. Uma fuga, né? Uma fuga. E aí, quando eu tenho empatia, e às vezes até mesmo a graça de Deus, ela nos faz começar a compreender o que o outro tá fazendo de errado, a gente pode tentar passar por cima, né? Essa pessoa, o que ela está fazendo me incomoda, mas eu ainda assim quero ajudá-la, quero estar com ela, né? O livro A Chave da Virada, e sempre no final de cada capítulo, não é? Ele tem ali um título, um subtítulo, A Chave da Virada. E para esse capítulo sobre perdão, fala de Davi. O Davi. Um dos personagens que mais precisou de perdão, não é? Sim, verdade. O que você, não sei se você conseguiu dar uma olhada lá e ver sobre Davi, o que você entende essa questão de Davi, perdão, essas questões todas? Sim, eu achei muito interessante, eu gostei muito de poder ter escolhido essa parte do livro e que algo sobre Davi, né, a gente pode aprender algo sobre Davi, porque ele para mim é um exemplo, assim, de alguém inteligente emocionalmente, né? Ele era um cara talentoso, ele era estratégico, né? Ele pensava antes de agir. Ele era muito fiel aos valores dele. Ele sabia exatamente quando obedecer às ordens de Deus. Ele era muito atento, muito inteligente emocionalmente, né? Então, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre ele. Então, para mim, ele é um exemplo de alguém emocionalmente estável, mas, apesar de... ele também errou, ele também pecou, ele também falhou, né? E num momento em que ele provavelmente estava frágil, né? E ele foi lá e cometeu vários pecados. E ele teve que lidar com a culpa e com o remorso, né? E ele foi... É muito curioso, porque ele foi cometendo um pecado atrás do outro, né? Um levou ao outro. Levou ao outro. Mas ele foi o primeiro a reconhecer e o primeiro a pedir... Esse é o ponto-chave, né? Isso. Ele percebeu o quanto que o que ele tinha feito e estava fazendo estava destruindo com ele, né? E destruiu, né? A família dele, a vida dele toda depois do pecado com Betseba, não é nunca mais foi a mesma, né? Isso. Então, assim, apesar de conseguir gerenciar
né, as suas emoções, de um modo geral, de ter sucesso nas suas decisões e na sua vida, ele ainda assim cometeu o pecado, né? Meire, o que você gostaria de dizer para os nossos amigos que estão assistindo nessa questão do perdão? Pode falar olhando para eles ali, para a câmera, o que você gostaria de dizer para eles? Bom, eu acho que o perdão é uma construção, né? Eu gostaria que todos pudessem viver o perdão, mas viver o perdão um dia de cada vez. Nem sempre vai ser fácil conseguir ultrapassar a barreira da culpa, né? Mas acho que todos nós temos o direito de perdoar, nos perdoar e de perdoar os outros e sermos perdoados também, né? Então, quando a gente age com compaixão e a gente busca reconhecer as nossas falhas, trabalhar as nossas potencialidades, nós aceitamos que a vida, ela é muito importante, mas ela também pode nos trazer alguns desconfortos, né? E a gente precisa também aprender, eu acho que aqui fica um conselho, assim, que é nós não criarmos muita expectativa sobre como a gente pode, não existe uma fórmula para evitar o nosso sofrimento, né? Quem dera a gente conseguisse, eu não teria nem trabalho. E aceitar que quanto mais próximo nós vivermos de uma vida que vale a pena ser vivida, com valores, aceitando a nossa condição humana e nos conectando com algo que realmente é importante, melhor vai ser a forma como a gente vive, né? Então, acho que é isso, a aceitação. No nosso livro final, sempre tem um olhar bíblico. Em olhar bíblico para perdão, nós olhamos Davi. Davi adulterou com Betseba, tirou a vida de Urias, ele foi um adúltero e assassino. Mas quando nós olhamos com um olhar bíblico para isto, nós vemos que Deus o perdoou. Eu não sei os pecados que você cometeu, eu não sei os erros que você cometeu, mas de uma coisa eu sei. O mesmo Deus que em Atos capítulo 13 diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não tenha pecado, não. Mas porque, como a Meire falou, ele se arrependeu, atendeu o chamado de atenção de Deus, ele foi humilde para aceitar, foi humilde para remediar tudo que ele estava passando e se colocou nas mãos de Deus e Deus o perdoou. Lá na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós necessitamos aprender a perdoar as pessoas que nos ofendem, porque aí nós vamos conseguir entender o perdão de Deus para conosco. Aqui está a chave, o âmago do perdão. Se você se perdoar, se você perdoar o teu semelhante, você vai entender o porquê Deus te perdoa dos teus pecados. Se tu não entenderes isto, vã será a tua fé. Mas quando nós entendemos que Deus perdoa todos os nossos pecados e joga nas profundezas do mar, nós teremos as marcas do pecado. Eu tenho aqui na minha testa a marca de um tombo que eu caí quando eu era criança. Está aqui a cicatriz, eu sei que está aqui. Não dói mais, mas eu sei que está aqui. Assim são os nossos pecados perdoados por Deus. Assim é quando Deus nos perdoa e quando nós perdoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe, que Deus te paz ao teu coração, para que você consiga perdoar o teu semelhante, se perdoar e aceitar o perdão de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família e feche os seus olhos onde você está, que eu quero orar com você. Querido Pai que estás nos céus, a maior necessidade que nós temos é do perdão. Nós precisamos exercitar o perdão para conosco, para com o nosso próximo, para que possamos entender o perdão vindo através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Pai, se tem alguém ouvindo essa oração nesse momento e tem o seu coração apertado porque não se perdoa ou não consegue perdoar alguém, que possa entender que Deus perdoa todos os nossos pecados. Ajuda-nos a nos colocar no lugar daqueles que nos ofenderam e que possamos perdoá-los para receber o perdão de Deus por Jesus. Amém. Amém. Dona Meire, muito obrigado por ter estado com a gente. Manda um abraço lá pro Márcio, pro Joaquim, não é? E que Deus continue abençoando essa família linda. Amém. Que vocês constituíram e quando possível vão comer um sushi novamente junto vamos. Lá em Sapiranga ou Esteio, viu? Isso aí, que Deus te abençoe. Pelo convite.
E quanto a vocês, até a próxima. No próximo capítulo vamos falar sobre estresse. É isso mesmo. Perdão. Depressão. Próximo capítulo, capítulo 6, vamos conversar um pouquinho sobre depressão. Que Deus abençoe você e a sua família. E até a próxima, todos no sentido perdoados pelo sangue de Jesus.